Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um relato aqui e vou gravar no mesmo lugar que eu gravei anteriormente e vou usar o mesmo formato também, porque eu acredito que o pessoal gostou um pouquinho, né, desse novo formato. É um formato mais rápido e descomplicado também, né? Ele é uma coisa mais simples, porém útil. Ele consegue atingir o que a gente quer, né? A gente vai contar hoje o relato do que um inscrito mandou aqui, que é um relato de... é um mistério, né? Ele vai contar sobre algumas coisas estranhas que aconteciam no sítio dele, né? Ele conta aqui que o nome dele era Senhor Nelson, mas conhecido como Senhor Nelson. E ele morava em um sítio no interior de Minas Gerais. E, e nesse sítio, ele conta que após um tempo, coisas estranhas começaram a acontecer, como muitos animais aparecerem mortos e de forma inexplicável, né, gente? Não é uma morte assim normal. Os animais pareciam secos e sempre com uma pequena perfuração perto ao pescoço ou algumas marcas de queimaduras pelo corpo. E isso era muito estranho, porque eu não sei se hoje isso já tem uma resolução, mas na época que ele conta o ocorrido, que foi em 1997, isso não era uma coisa muito comum. E ele conta que isso começou a acontecer frequentemente. Muitos animais apareciam mortos dessa forma: carneiros, gados, bezerros, até mesmo galinhas começaram a aparecer mortos dessa forma, sabe? Seco e como se fosse uma desnutrição, sabe? Uma desnutrição muito grande. E ele mandou uma foto aqui da época, só que tá em preto e branco. Depois eu vou ver se eu consigo anexar o vídeo. E é uma coisa muito estranha, sabe? Que parece que o animal ficou ali passando sede, passando fome durante muito tempo, né? E, e é uma coisa estranha, né? Aí ele conta que isso começou a acontecer e na época não existia câmera de monitoramento como existe hoje, né? E também o pessoal era mais simples, não dispunhava de valores financeiros para obter essa tecnologia também, né? Porque na época, hoje já é caro, antigamente era mais caro ainda, né? E ele conta que em uma certa noite ele ficou ali no perto do celeiro observando para ver o que acontecia, né? Porque ele falou que era uma coisa muito silenciosa, que esses animais pareciam de um dia para o outro e não conseguia, né? Tipo uma conclusão, o que será que aconteceu, né? Não se sabe, porque ele conta que na época levou alguns animais desse no veterinário, o veterinário esteve ali na sua fazenda e analisando ele desconhecia aquilo, sabe? Ele conta que era uma marca de queimadura em alguns e alguns outros eram um pequeno furo perto do pescoço do animal, sabe? Como se tivesse tirando o sangue dele ou alguma outra coisa. E esses animais eles morriam de, pelo que ele conta, como se fosse uma falência múltipla de órgãos, né? Não sei se no animal vai ter essa mesma nomenclatura, né? Porque isso existe nos humanos, né? Mas eu acredito que também, talvez não seja o mesmo nome, mas é a mesma finalidade. Ele contava com o animal morrer de um dia para o outro, como se vários órgãos dele estivessem parados, como se ele já tivesse uma doença há tempo. E não era, porque ele tinha um acompanhamento ali mensal, semanal desses animais, né? Porque era para o cultivo, ele criava para a venda, né? Para o sustento da família dele. Então era uma coisa muito estranha. Aí certo dia ele ali no barracão decidiu dormir ali para ver o que estava acontecendo. E ele conta que estava um tempo de chuva e de repente o céu ficou estrelado, muito estrelado. E o céu estrelado ele começou a ficar um verde. Conta que um verde que ele, um verde folha mais ou menos. Ele falou que é uma coisa muito estranha, que ele em toda a vida dele morando naquele local ele nunca viu aquilo em nenhum momento. Ele desconhece aquele fenômeno. Ele conta que o céu começou a ventar muito, uma ventania muito grande. E o céu ficou estrelado
para um tempo que estava fechado. Na parte que ele estava da frente, começou a ficar verde, um verde como se fosse um verde bandeira brilhoso, sabe? Falou que brilhava muito. Era uma coisa assim como se tivesse um brilho mesmo, sabe? E de repente ele falou que pareceu um objeto, como se fosse um prato, dois pratos. Ele conta que na época que ele atribuía isso como se fosse. Já viu aquelas. Quando existia aquelas bandas marciais, né, pessoal? Que ainda tem esse instrumento, aqueles pratos. Ele falou que parecia aqueles pratinhos, um virado pro outro, assim, sabe? Nesse formato, assim, mais ou menos. Ele falou que contou que o negócio não fazia barulho nenhum. E, tipo, ele pairava no ar, ele flutuava e ele foi descendo na localidade, sabe? E ele falou que ficou extasiado, ele ficou parado e não conseguia fazer nada diante daquilo, porque ele falou que desconhecia aquilo, ele nunca viu aquilo. Avião não era nada que ele tivesse no conhecimento dele. Ele falou, talvez pudesse ser uma tecnologia nova que ele não conhecesse aqui, mas ele não sabe o que é. Ele falou que tinha quatro animais ali em um certo local, na frente, visivelmente. Ele falou que esse objeto foi baixando e de repente ele fez como se fosse aqui conta ele, né? Como se fosse uma fumaça ao redor desses animais. E nisso ele perde sua visibilidade, ele não consegue ver mais nada. E ele falou que foi coisa de 30, 40 segundos. Que o objeto levantou o voo, como se nada tivesse acontecido, ele voltou. O céu brilhando novamente e voltou o tempo que tava, as nuvens, voltou aquele clima de chuva. E ele falou que nisso ele esperou mais uns 2 minutos só para se certificar que não existia mais nada ali, né? E correu. Falou que correu ali para ver os animais. Foi aí que ele viu isso, os animais caídos, dois agonizando e dois já mortos, com essa formato de queimadura e perfuração, sabe? Um local perto ao pescoço. Então ele viu que aquilo aconteceu depois que aquele objeto pousou ali e lançou aquela fumaça. Ou seja, provavelmente foi alguma coisa que estava ali que fez isso, né? Alguma espécie, sei lá o que poderia ser. Ele conta que na versão dele eram extraterrestres, né? Ele falou que na época era muito forte o boato do chupacabra, né? Que no começo ele achou que era isso, né? O tal do chupacabra que teve uma época aí, em meados desses anos, eu era novo, né? Era criança, na verdade. Mas eu lembro, assim, que era um negócio muito forte e dava muito medo. Inclusive, na época, isso era muito forte na TV aberta, né? Hoje em dia não existe mais, é censurado esse tipo de conteúdo, né? Mas na época era um negócio que assustava muito, né? E ele conta que achava que era até isso. Mas diante do que ele viu, ele jura de pé junto que ele acha que eram extraterrestres. Ele não chegou a ver alguma criatura, mas o objeto em si, que desceu ali pairando devagarzinho, sem barulho nenhum, ele acha que era isso. E o relato dele foi isso. E ele conta que isso aconteceu durante muito tempo, não foi só uma vez. Ele conta que depois de um certo tempo ele não conseguia, ele ficou ali, mas ele não conseguia ver mais. Isso aparecia só quando ele não estava ali no local. Até que ele mudou de localidade e mudou também o ramo dele, que ele começou a plantar, a mexer com verdura e não mais com animais, porque ele falou que não compensava mais aquilo. Os animais morriam e ele não conseguia mais tirar o sustento dele através daquilo, certo? E só um negócio, né, que não sei se quem já acompanha o canal já conseguiu notar isso, que a maioria dos relatos estranhos que tem de abdução, aparição e até algumas outras coisas em Minas Gerais. Não sei se o pessoal aí já conseguiu notar isso, que a maioria dos relatos, as coisas estranhas que acontecem no Brasil são em Minas Gerais. É uma coisa assim que eu já notei faz um tempo, sabe? Que possui uma particularidade, né? Que tem em alguns outros estados, mas a maioria em si é em Minas Gerais. Aí eu me pergunto, por que será isso, né? Será que essa região detém alguma coisa que tem uma força para chamar esse tipo de coisa, né? Não sei, deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse relato.
o porquê disso acontecer nessa região, né? Quem mora aí, eu não sei. E também deixem aí as sugestões de vídeo, enviem um relato de vocês, se vocês estão gostando desse formato novo. E é isso, pessoal. Um abraço, um beijo e até a próxima. Espero que tenham gostado do relato.